Glória a Deus, aleluia. Louvado seja a Ti, Deus. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Amém. Estamos aí. Né? Novamente, para adorar a Deus, glorificar seu santo nome, exaltar a único que é digno de toda a honra e toda a glória, Deus. Aleluia. Então, irmãos, hoje é o 6º dia da campanha, né? Mais um dia de bênção, mais um dia de graça, né? Mais um dia que o Senhor tem preparado um maná para nós, né? Ó, quem quer água, só ergue as mãozinhas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 26, 2. Pastor, acho que até 9h20 vai, né? Aleluias. Eu louvo e agradeço Pastor Mário, Pastora Maria, e termos conduzido a confiança, né, de nos dar a oportunidade de estar ministrando a palavra, né? Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês são muito preciosos para nós. A gente tem conhecido e tem amado vocês muito. Temos aprendido muito com vocês, né? Há pouco tempo que a gente está caminhando junto, mas nesse pouco tempo que a gente caminha junto, deu para a gente aprender bastante coisa. E creio em Deus que a gente vai aprender mais ainda. Glória a Deus. Então, honra a Deus, honra vocês. E agradeço a Deus por Deus ter colocado a vida de vocês no nosso caminho. Eu ter assim aprendido muito. Na simplicidade, na humildade. Ensinamento muito lindo que vocês têm nos dado, né? Glória a Deus. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: como um pássaro ou vagueia, como a andorinha ou voa, assim maldição sem causa não verá, né? E aqui tem uma introdução que eu vou estar lendo para os irmãos. E assim, a gente vai estar conversando sobre algumas coisas, sobre quebra de maldição sobre a família. Pode se assentar, irmãos. Né? A gente vai estar conversando um pouco, né? Lendo umas passagens que colocaram no meu coração, né? Sobre quebra de maldição na família. Umas coisas que Deus tem tocado no meu coração e tem falado. E foi assim que eu comecei a escrever e Deus foi passando, eu fui lendo, fui falando com o papai e Deus foi nos dando a visão. E a introdução diz assim, ó: vivemos num tempo em que as pessoas assumem um compromisso de um lar sem estar preparado para isso. Junta-se duas pessoas sofridas e imaturas. Resulta em ferimentos mutuosos. Como um tempo, um começa a falar coisas desagradáveis com o outro. E isso pode se tornar uma maldição à família. Essa tradução que eu estou lendo, eu vou explicando para os irmãos, conforme eu vou lendo, eu vou explicando. Essa primeira tradução diz assim, que eu via duas pessoas, ou seja, duas pessoas sem reconhecimento do que era um casamento, do que era um lar. E nisso, casaram, tiveram o seu lar. E sobre isso, como a gente vê por aí, a gente vê assim aqueles casamentos bonitos, casamentos jovens, bonitos, que às vezes chegam a durar 3 meses.
gastam um absurdo no dinheiro, num casamento, para durar às vezes 3 meses. Mas são pessoas que já vêm com ferimentos, tanto o homem como a mulher, e acabam se juntando e se ferindo mais ainda, porque não aprenderam assim como um casamento. O que é um casamento? E aqui embaixo o texto nos diz assim, ó, o texto de Provérbios compara a maldição com um pássaro que foge sem saber para onde vai. Isso porque na hora de falar bobeiras a pessoa está apavorada e nem recebe para onde vai e está fugindo. Aqui as pessoas assim chega a falar bobeira a um ao outro, chega a falar coisas que não agradam a Deus um ao outro. E às vezes essas palavras que eles estão falando um ao outro, em caso uma discussão, uma discórdia, eles não estão percebendo e não estão sabendo para onde fugir. Onde eles vão tentar refugiar ou fugir é um discutindo ao outro, aonde gira a maldição dentro de uma família. Mais à frente a gente vai ver ainda umas coisas que Deus dá para nos falar. É como um pássaro que não sabe para onde ir, também como uma andorinha que voa errante, parecendo não entender o que está fazendo e sem destino correto. Ambas as comparações mostram que a maldição sem motivo ou causa não tem poder sobre nossa vida. Então, se alguém te amaldiçoou sem motivo, não há por que você se preocupar. Por isso, essa maldição não encontrará lugar em sua vida. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas dão oportunidade ou brechas para receber maldições. É isso e por isso que precisamos vencer tudo isso com as palavras de bênção das Escrituras. Aqui nos diz assim, como quebrar as maldições familiares. Primeiro tópico. O que é uma maldição? O que é uma maldição? Em Provérbios 18, 21, cadê o Júlio? Nos diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. O que diz essa palavra ao nosso coração? A morte e a vida estão no poder da nossa língua. E quando sai a palavra de nossa boca, ela não tem volta. Por isso diz, quando for falar alguma coisa, pensar em 2 vezes antes de falar, porque há poder na palavra que sai de nossa boca, há poder naquilo que a gente fala, há poder naquilo que a gente declara sobre a vida do próximo, ou até mesmo sobre a vida de nossa esposa, sobre a vida de nossos filhos. Aqui abaixo diz assim, a maldição é uma palavra, mal, dita ou atos que trazem consequências ruins. Existem pais que falam palavras pesadas com os filhos sem saber que isso irá repercutir no seu futuro. Muitas das vezes a gente, às vezes na ira, na braveza, lançamos palavras sobre a vida de nossos filhos, lançamos palavras ruins sobre a vida deles e não sabemos, porque às vezes na ira a gente está ali só falando, estou brigando, vou falar e vou lançar, e às vezes a gente fala da boca para fora, mas aquilo que saiu da nossa boca saiu com poder na vida deles. E às vezes lá na frente, no futuro dos nossos filhos, vai percorrer aquilo que nós falamos, aquilo que nós julguemos, às vezes na hora da discussão, na hora da confusão, cheguemos
falamos uma palavra má, um maldiçoemos, e falamos, tá bom, daqui a pouco vai ver o perdão. Sim, vai ver o perdão dessa palavra. O pai e o filho, eles vão reconciliar um com o outro, mas a palavra foi lançada, e o peso da palavra é a consequência. Vai haver um perdão, mas ela já foi lançada, e quando a palavra é lançada, não volta atrás. Então por isso, muitas das vezes, a gente dentro do nosso lar, principalmente nós, homens, sacerdotes do nosso lar, né? Deus colocou a responsabilidade de nossa esposa sobre nossas mãos, dos nossos filhos, e a responsabilidade do nosso lar sobre nossas mãos. A gente temos que vigiar muito naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente às vezes vai entrar para conversar, porque uma palavra dita é aquela palavra. E assim diz assim: na hora da cabeça quente, a pessoa fala sem pensar, mas não tem como voltar atrás. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então por isso que diz, né? A palavra que sai da nossa boca é porque o nosso coração está cheio. E na hora da ira, na hora que a gente está com a cabeça quente, às vezes não sai muita coisa boa da nossa boca, não é verdade? Não sai muita coisa que vai agradar a Deus, né? E principalmente sobre a vida espiritual dos nossos filhos, né? E aqui à frente diz assim, se a pessoa fala maldições, palavrões e coisas desagradáveis, é porque está assim por dentro. Por isso é importante orar e profetizar sobre a família para colher o que a boca diz. E isso não é confissão positiva, mas é a palavra de Deus que diz que como fruto dos seus lábios cria a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei. Então essa palavra em Isaías 57:19, ela nos diz assim, tanto para os que estão perto como os que estão longe. Muitas das vezes tem filhos, né, de famílias, de mães, que às vezes estão longe, estão nos outros caminhos. Às vezes estão no mundo, às vezes estão lá fora. E mesmo assim, às vezes na hora que o filho tenta chegar próximo à família, há aquela confusão, né? Mas você estava lá no mundo, você estava bebendo. São palavras que, no momento que começam a falar, a pessoa começa a guardar. A pessoa começa, poxa, eu venho perto da minha família, para quê? Para mim escutar uma palavra, filho, que bom que você está aqui, que bom que você está próximo de nós, né? Você voltou. Aí você vai ganhar seu filho novamente para a presença de Deus. Agora, se você trazer o seu filho no meio do povo, né, da família, muitos familiares meus bebem, né, estão lá, se reúnem, né, bebem, fazem as coisas dele lá, né, e gostam às vezes de julgar, falar, porque o fulano, ciclano fez isso, fez aquilo, porque não sei o quê. E eu fico pensando assim, poxa, né, para que isso, né? E às vezes no meio desses papos aí, a gente é falho, a gente é carne. E às vezes a língua velha corre junto, né? Não é porque eu estou pregando, que estou aqui em cima da carne, eu não sou certo. Sou carne, sou falho, não sou perfeito, né? E às vezes as coisas, vai no embalo e acaba falando, acaba julgando. Mas só que o Espírito Santo vem assim e fala, filho, presta atenção no que você está falando. Presta atenção, porque olha o que está saindo da sua boca. Ou às vezes até mesmo Deus usa a esposa para te dar uma corrigida, né? Calma aí, presta atenção no que você está falando, né? E assim a palavra de Deus diz, né? Você tem semeado palavras de bênção ou palavras de maldição sobre a sua família? Que palavras nós temos dito sobre o nosso lar? O que nós temos profetizado dentro do nosso lar? Né? Tem alguns lares que a gente escuta quando a gente passa, sempre chega a dar arrepio, a pessoa fala aquele palavrão, né? Chama aquelas coisas, né? O que ela está lançando para dentro do seu lar? Ela não está lançando nada, ela está lançando mais maldição ainda.
Por isso que Deus disse assim: lance bênção sobre o seu lar. O que é lançar? É profetizar, tanto na vida financeira, tanto no amor, no carinho ao próximo. Você vai profetizar a bênção dentro do teu lar. Senhor, entra dentro do meu lar, senta, você faz presente dentro da nossa casa, né? Senhor, amor, eu preciso disso. Vamos orar que Deus vai prover. E começar a profetizar. Se você começar a falar assim: eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, você está lançando só palavras de negação, palavras negativas dentro da sua casa. Mesmo que você não tenha, mas você profetiza que você vai ter. Eu vou ter. A esposa vai olhar: amor, eu quero, vamos orar, Deus vai prover. Então você está profetizando, você está abrindo o teu lar para Deus entrar e fazer morada, e Ele vai te dar. Agora, se a gente começar: não, porque não tem, porque não dá, porque isso, colocar um monte de dificuldade, colocar um monte de muralhas à frente, a gente não vai à frente. A gente vai parar, vai estacionar, e os problemas vão começar a minar, começar a vir, e você não vai saber, a gente não vai saber como recorrer, a gente não vai saber como sair desse problema, às vezes da dificuldade. Por isso que a palavra de Deus diz: profetize coisas boas. É você levantar a cabeça e falar assim: não, eu vou à frente porque eu vou conseguir, eu vou à frente porque eu vou passar, eu vou lá, eu vou conseguir aquela porta de emprego, eu vou orar e Deus vai abrir, na hora de chegar naquela firma, Deus vai estar lá junto comigo, e aquele rapaz vai entregar meu currículo, ele vai olhar, ele vai, né, no tempo certo do Senhor, ele vai me chamar, eu vou conseguir essa vaga, né? E aqui diz assim, segundo tópico: como surge as maldições, né? Em Êxodo 20, no versículo 5 e 6, nos diz assim: não te encurvarás a elas e nem as viverás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Continua lá. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Né? E aqui a palavra de Deus nos diz, né, que muitas das coisas que hoje em dia vêm sobre as nossas vidas são maldições de antepassados. São coisas que vêm de antigamente, vindo de gerações em gerações, que vai ser quebrado. E muitas das vezes já foi quebrado. Basta a gente dar o passo, abrir o nosso coração para Deus entrar e ser quebrado essas maldições, né? E aqui diz assim, a maldição vem pelo pecado através das gerações. Na própria família, a pessoa herda problemas, desvios de comportamentos, devidas e até enfermidades. Infelizmente, isso é inevitável. Recebemos herança genética, material e comportamento de nossos antepassados, de geração antepassada, que às vezes vem ainda com brechas, tentar entrar na nossa vida, fazer o que outros passados passavam, fazer a gente passar no presente, né? E aqui diz assim: sem contar os problemas espirituais, mas Deus determinou isso para que não perdure, mas que a quarta geração, para que qualquer maldição seja encerrada no tempo de Deus. Contudo, a bênção tem duração infinita, simbolizada por 1000 gerações.
Quando Deus nos explica aqui, ó, que pelo tempo de Deus ela será cortada, porque na quarta geração, se a gente contar, né, com 5 anos de idade, a gente ainda não, com 10, com 15, com 20 anos de idade, a gente já está ciente e sabendo do que é certo, do que é errado, do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, do que a gente pode tomar atitude e do que a gente não pode tomar atitude. Então, nos 20 anos da quarta geração. Então, nessa geração, Deus quebrou. Porque a frente era o quê? É nós. Nós vamos decidir se nós vamos continuar com essa maldição do antepassado junto, ou a gente vai se entrega para os caminhos do Senhor e faz uma quebra de maldição e determina e clama a Deus para encerrar, e ali à frente você vai continuar uma caminhada, ou a gente permite continuar com aquilo sobre. Essa decisão é nós que tomamos. Nós que tomamos essa decisão. E nós abrir nosso coração, se firmar na presença de Deus e clamar a Deus, falar: Deus, até aqui, isso na minha vida foi o que os tempos atrás eu tive que fazer. O tempo que eu trabalhava com, os tempos que a gente trabalhava com intercessão, né, pastor? Trabalhava no tempo de intercessão, muitas coisas eu tive que confessar de boca e quebrar, que eram coisas de gerações que vinham sobre nossa vida. Tive que quebrar, orando até pelos meus familiares, pelos meus pais, quebrando essa maldição que vinham lá de trás, né? Confessando, se dobrando perante o Senhor, colocando nos pés da cruz, falando: ó Deus, a partir de hoje eu confesso isso, quebra essa brecha, fecha essa brecha, confessando de passo a passo, mas abrindo meus lábios e confessando com a minha própria boca, né? E quando Deus diz assim, ó, contudo, a bênção que tem duração infinita e simbolizada por 1000 gerações é a bênção de Deus. Aí, para frente, quando a gente toma essa atitude, que a gente se entrega na presença de Deus, vem, aceita Jesus, se batiza nas águas e continua os caminhos do Senhor, é a bênção de Deus que vai vir, que é da geração do Senhor sobre nossa vida. É as 1000 gerações, de 1000 anos à frente, de geração em geração, a gente buscando, a gente se colocando na presença de Deus, a gente clamando a Deus, é o que Deus vem nos abençoando, vem abrindo as portas, vem vendo, vai fechando outras brechas, e a gente vai caminhando com a presença de Deus. E as coisas dos anos passados vão sendo quebradas, vão sendo lançadas fora. Então, quando diz assim, lança e esquece, lá no mar do esquecimento, então você tem que lançar e esquecer. E viver o presente e o futuro que Deus vai nos levando à frente. E é isso que a geração do Senhor Deus vai ministrando a graça, a bênção, vai te dar prosperidade, vai te abençoar, né? Aí Deus vai, conforme a gente vai se colocando na presença do Senhor, Deus vai nos dando a bênção. Mas, conforme já entendemos, a maldição só encontrará lugar se houver pecado. Se houver pecado, a maldição entra. Eu não sou perfeito, não somos perfeitos, mas sempre tentamos seguir a perfeição. Sempre tentamos se colocar na presença do Senhor. Sabemos que somos falhos, mas nós corremos ali, Pai, perdoa, né? Para não haver brechas para entrar a maldição. Que através dessa maldição ela entrar, vai se tornar, muitas vezes, coisas que acontecem. Quando entra a maldição, entra o demônio. E o demônio vem para bagunçar. E quando ele entra, ele faz bagunça totalmente na nossa vida. Por isso que Deus fala, orai e vigiar. Todo momento, está a campainha ligada, vigiando. Que ele está a todo momento ao redor para tentar achar a brecha para nos derrubar.
tentando achar alguma coisinha, algum buraquinho ali para ele poder entrar e fazer festa, né? Senão mesmo que seja lançada à terra, que volta por não achar brecha em sua vida. E quando ela não acha brecha, ela volta, a maldição volta à terra. Por causa que ela vai tentar, ela vai ver que não achou brecha e vai retornar à terra novamente. Por causa que Deus, você orou, pediu a Deus e Deus fechou a brecha. E ela não conseguiu achar. A desobediência é a causa de todas as maldições. Por isso, Moisés exortou ao povo a escolher entre a bênção e a maldição. Até Moisés, junto com o povo, ele exortou o povo. Ele falou: ou vocês escolhem a bênção, ficar na presença de Deus, ou vocês caem fora e vão viver debaixo da maldição, né? E aqui ainda diz assim, ó, Deuteronômio 30, 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e a tua descendência, né? Então a gente tem que escolher estar na presença de Deus, para que a minha e as descendências que virem à minha frente estejam debaixo da proteção de Deus, né? Se eu escolho um caminho errado, não, eu não vou ficar, eu vou sair, então eu estou vivendo debaixo da maldição, e os meus que vêm à frente vão me acompanhar, vão viver à frente e vão viver debaixo da maldição. Por isso que Deus diz: escolhe os caminhos, né? Que eu vou, Deus nos ensina. E às vezes, muitas coisas que acontecem sobre nós, que nós não estamos faltando o quê? Sabedoria. Nós estamos buscando a palavra. Então Deus já diz ali, ó, vamos buscar, vamos entender o que eu estou falando, né? 2016 está aí, 2016 não vai ser fácil, né? Então vamos continuar junto, para que não venha lá na frente o véu em sofrimento, né? Sim, ó, ser abençoado é uma coisa, é uma escolha. O profeta Daniel, um homem santo e justo, pediu a Deus perdão pelos pecados de seu povo e de seus familiares, reconhecendo que todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecauções que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Quando nós não conhecemos a Deus, a gente tem pecado. Mas a partir do momento que a gente conhece a Deus, que a gente se dobra na presença do Senhor, aceita Ele como único e suficiente Salvador, né? Vai para o batismo, a gente está reconhecendo, e essa maldição já sai de cima da gente, porque a gente está entrando debaixo da graça de Deus, né? Você tem escolhido a bênção ou a maldição. Escolha a bênção e seja livre de toda maldição. Vamos aqui por terceiro tópico: como ser livre das maldições. Em Gálatas 3, 10, 11 nos diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque esta está escrito: maldito todos aqueles que não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazer.
E é evidente que pela lei ninguém seja justificado diante de Deus. O justo viverá da fé, né? Então o justo vai viver pela fé. Então não adianta nós correr, nós, né, ir para lá e para cá, que nós vamos viver pela fé. Se nós não vivermos na presença de Deus, fé que Deus vai fazer, aí nós podemos, né, podemos ficar quietos ou continuar na presença do Senhor. Pela graça somos livres da maldição da lei. Se antes houvesse uma lei que determinasse que a maldição atingisse até a 4ª geração de uma pessoa, hoje sabemos que pela graça de Jesus podemos ser livres de todo o mal. Não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Viu? Nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim nós estamos debaixo da graça do Senhor, né? E em Romanos 14:6, depois se vocês lerem lá, se vocês quiserem marcar aí em Romanos 14:6, vocês leem lá na casa de vocês, tá? Passando o horário ali, né, pastor? Né? Que é dom gratuito de Deus. O que é dom gratuito de Deus? Em Romanos 6:23 nos diz assim: se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então aqui Deus já está nos dando a vida eterna. Né? O salário do pecado é a morte. Né? Se a gente quer viver no pecado, não tem outra saída. Né? Mas se nós quisermos vivermos na graça do Senhor, receber um dom gratuito de Deus, né? Nós entregarmos a Ele e viver na presença dEle, né? Glória a Deus. Pela graça somos livres da maldição da lei, né? Então, aqui em Romanos nos diz assim, né? Jesus nos deu autoridade para expulsar todo o mal. Em Lucas 10:19, que diz lá, que Deus nos deu autoridade, em Lucas 10:19 nos diz assim, né? Que Deus deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, né? Expulsar todo o mal. E para que tudo o que ligarmos na terra seja ligado nos céus. E o que desligarmos na terra seja desligado nos céus. Em Mateus 18:18. Então temos poder para desligar toda maldição e ligar as bênçãos da palavra de Deus. Essa parte nos diz assim, que toda essa palavra que a gente tem poder para desligar é quando a gente conversa com o próximo e às vezes vem aquela palavra, mas você isso, você aquilo, e vem palavras que você interliga um ao outro, são os dois que estão ligando ela, será ligado no céu. Às vezes uma palavra que você às vezes está conversando, mas fulano lá, tá, né? São coisas que você está ligando com o seu próximo, você está concordando com o erro dele e está sendo ligado nos céus. Então muitas das coisas a gente tem que decidir, né? Prestar atenção no que a gente conversa, que a gente fala, para não ligar conforme as palavras erradas sobre os céus. E desligar ela, não concordar, mas sim concordar na hora que ele fala, não, irmãos, mas vamos orar lá para o irmão lá, que o irmão está precisando. O irmão fala assim, não, vamos orar. Então está sendo ligado, essas palavras estão sendo ligadas nos céus. Então são palavras, são muitas coisas que a gente tem que vigiar muito.
né? A gente tem que vigiar porque o mundo aí fora, então assim, na realidade nós somos espelhos para eles. E eles só estão olhando o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, né? Para lançar as pedrinhas, lançar os troncos, né, pastor? Então são muitas coisas que a gente, como cristão, a gente tem que vigiar, tem que orar, né? Tá todo momento falando com o papai, pedindo direção, né, para Deus, daquilo que a gente vai fazer. Às vezes tem muitas coisas que a gente vai falar, vai conversar, porque o inimigo está ligado até naquilo que a gente vai conversar. Às vezes você encontra uma pessoa amiga no mercado, você está conversando ali com ela, e está ali ligado, né? Está ligado, na hora que você lança uma palavra, ele fala aí, ó, te peguei. Ah, você viu? Te peguei, ó. Você está falando e está sendo ligado, ó. Está entendendo, né? Então muitas coisas a gente tem que vigiar, né? Temos que andar ali sempre em oração, para a gente não cair na maldição. E quando ouvir alguém dizer algo que não edifica, seja usado para declarar e em seguida palavras de vitória. E não pecar, ou não perca a oportunidade para abençoar. Mantenha a sua sustentação na graça de Deus que te protege de todo o mal. Você já se desligou de toda maldição e já se ligou na bênção. Usa a autoridade que tem em Jesus Cristo para abençoar e quebrar toda maldição. Eu queria chegar aqui, ó, irmãos, nesse quarto tópico, né, que fala sobre a família. Aqui foi só uma introdução. Estou brincando. Esse quarto parágrafo aqui, irmãos, é onde mantém a família longe das maldições, né? Onde Deus nos explica, né, como manter a nossa família longe e quebrar a maldição da nossa família. Que nos diz assim, ó, como manter a família livre de maldição. Em Malaquias 4:6, né, vai nos dizer: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Né? Que a palavra de Deus nos diz assim, Malaquias: que o amor entre o pai e o filho não venha se perder, e nem que na hora da confusão ou na hora da discórdia a palavra lançada venha a ser separar eu do meu filho. Que ali diz: e fará a terra com maldição. Então diz assim, ó, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Então ele está convertendo meu coração ao meu filho. E embaixo ele explica também, dos filhos aos seus pais. É onde há a comunhão dentro do lar. Porque se o filho não se dá com o seu pai, como que há uma comunhão dentro do lar? Ou se o pai não se dá com o seu filho, né? Imagine, eu vou estar passando do lado do meu filho, passo por ele como se ele não fosse ninguém, se ele não fosse nenhum, né? E quando eu chego para conversar com ele, porque meu filho e nossos filhos, quando são gerados desde o ventre das nossas mães, quando nós somos gerados lá no ventre das nossas mães, tudo que é se passado pela esposa, pelo cordão umbilical, é passado para o filho. Então tudo ele está sentindo, as discussões, as palavras, né? Porque tem muitos filhos que quando nascem, passam um tempo, né,
um aninho, 2 aninhos, são aquelas crianças brabas, são aquelas crianças nervosas. Por causa que a esposa passou muito sofrimento no seu casamento, passou muito nervosismo, né? E aquele nervosismo passou para a criança. Então, o que acontece? São as confusões, brigas dentro do nosso lar. E aqui diz assim, ó, a maldição vem pelo pecado. Nos diz aqui assim, ó, Jesus é o elo de amor que mantém a família abençoada e também como uma muralha de proteção para que a família seja livre de todo o mal, né? Então Deus aqui está nos protegendo. Existem famílias que fisicamente estão unidas, mas emocionalmente e espiritualmente estão separadas. Por que estão separadas? Muitas das vezes, o que nos tira a atenção ou o foco de nossas famílias, tá certo? Nós homens temos nossos deveres durante o dia? Temos. Só que nós temos que ter um tempo para a nossa família. Não importa quantas horas ou quantos minutos nós trabalhamos no dia, mas desde que nós tiremos pelo menos 1 hora para nós sentarmos numa mesa, como família, conversarmos, dialogarmos, né? E muitas das vezes, quando Deus diz aqui, ó, que fisicamente estão unidos, porque você está unido fisicamente dentro do seu lar, porque todos os dias você está com seus filhos, com a sua esposa, todo momento vocês estão se passando pelo outro, então fisicamente a gente está unido ali. Mas espiritualmente, emocionalmente, quando teu filho passa por um problema, quando meu filho passa por um problema, será que eu paro para escutar ele? Será que eu tiro 1 minuto de atenção e sento do lado dele e falo, filho, vem aqui, o que está acontecendo contigo? Ah não, pai, estou bem. Tá, aquela conversa rapidinha, e o celular vai correndo ali, ó. Zap, e Face, porque eu tenho que falar com fulano, ciclano. Ou o pai está lá, não, tem um jogo lá, vou sentar aqui agora, vou ir ali na televisão, ó. Ah, mas aí, ó, fez o gol. Aí, ó, filho, você tirou meu... Então, isso causa o quê? O que causa? Você não tem. Emocionalmente, você está desunido. Espiritualmente também. Mas fisicamente você está unido, porque você está olhando para ele. Você está olhando frente a frente. Todo momento você está com ele ali. Você chega do serviço, você está com ele, está com a tua família, está andando, está para lá, vai lá, toma teu banho, janta, tal, aquela movimentação, você não para. Você continua no pique até a hora que você vai deitar. Na hora que você deitar, você deitou, amém, né? E o tempo que você tem para a família? Né? E o tempo que você tem para o filho, para a esposa? Nós, homens, temos que aprender a sempre ter um tempo com nossa família. Não importa o tempo que for, nós temos que aprender a ter um tempo para a nossa família. Sempre podemos sentar, conversar, orar junto, né? Por causa do quê? Muitas das vezes o lar se torna uma maldição dentro do lar por causa disso. Fisicamente você está unido com ele, mas espiritualmente, emocionalmente não. Daí o que acontece? Na hora que o filho vem falar, você já explode com o filho explode com você, já começa aquela confusão, daí o inimigo já vê a brecha, entra dentro do teu lar e já detona tudo. Daí onde que a gente vai correr? Ah, irmão, mas olha, está lá no lar lá destruído, tal, mas a confusão, isso, aquilo, a gente não pode falar um A pro moleque lá, que o moleque já vem se estourando com 7 pedras pro nosso lado e tal, e vou bater de frente. Não, irmão. Ô, calma aí. Vamos sentar, vamos ter um tempo com as criancinhas, né? Não importa a idade, não importa se está longe, se está perto, aonde estiver. Vamos sentar ali, ó, vamos conversar, não, ó. Vamos, né? Vamos conversar, vamos ver, vamos orar. A gente tem que tirar esse tempo. Porque na hora que nós estamos tirando esse tempo, que a gente está sentando a nossa família,
e a gente está conversando, a gente já está tirando nosso tempo para Deus, porque a gente já está fazendo aqui funcionar a Deus. Nós conversando, explicando, né? Sei que não é fácil, né? Eu mesmo, tem muitas vezes que eu não consigo. Não consigo. Mas na hora do almoço nós sentamos. Antes não conseguia porque eu não tinha minha casa. Deus nos deu a nossa casa novamente, estamos morando juntos. Senta lá, a gente conversa. Tentamos, né? E vamos orar pelo alimento, agradecendo a Deus. Porque às vezes o tempo é corrido, o dia passa, e às vezes a gente vê, começamos a perder nossos filhos, quando vê, nossos filhos estão caminhando para o lado errado, e a gente vai tentar puxar, tentar corrigir, o filho já vem para tentar bater de frente. Então a gente sempre tem que estar na presença de Deus, nosso lar, sempre debaixo da graça de Deus, né? E aqui nos diz assim, ó, prova disso é que nas casas existe uma TV para cada um, até mesmo um computador para cada pessoa. As pessoas não conseguem compartilhar. O individualismo domina as famílias e gera maldições. Jesus veio para unir os corações. Antes de Jesus vir, as famílias estavam sob a maldição da lei. Mas como Deus falou por meio de Malaquias, através de Jesus, filho, se converterão aos pais e estes aos seus filhos. Ou seja, uma família onde cada um irá por si. Quando Jesus entra na causa, tudo muda e uma passa a procurar mais a outra. Os caminhos que estavam separados agora se encontram em um único caminho, que é Jesus. Em João 14,6, a fonte de todo amor. Se há alguém em sua casa que está longe de você, procure esta pessoa e peça a Jesus para unir vocês. Não permita brechas que possam atrapalhar a sua família de ser abençoada. Edifique sua família com sabedoria, porque a mulher e o homem sábio edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Procure preservar o amor que é Deus, porque se uma família tem Deus, tem que ter amor. Nunca perca a comunhão ou o Senhor, que te dará todas as bênçãos. Você tem mantido as bênçãos ou perdida facilmente? Né? Será que nós temos, né, mantido as bênçãos do Senhor sobre nossa casa, sobre nossos filhos, sobre nós? Ou nós temos perdido elas facilmente? Né? E fica essa pergunta, você responde ao seu coração. Né? Será que temos, né, temos mantido as bênçãos ou temos perdido elas facilmente? Procure preservar na bênção e resistir às maldições. Né? Então, irmãos, esse foi assim, o que Deus tocou no meu coração, né, quando eu estava orando, né, em casa, e que eu não pude passar, para que o Espírito Santo possa completar o coração dos irmãos, mas que os irmãos estejam guardando isso que foi passado, que família é um elo maravilhoso, é uma aliança linda que Deus nos deu, e não vamos perder essa aliança por motivos algum. Se há brechas, vamos fechar as brechas e se manter firme para as maldições não entrar e não atrapalhar nossos relacionamentos como família. E sempre se manter firme na presença de Deus,
orando. E se nós não conseguimos, né, ter os nossos momentos juntos como família, a partir de hoje que os irmãos, eu e os irmãos, temos pelo menos 20 minutos, 10 minutos, sentar junto e olhar na cara dos nossos filhos e falar, não, ó, agora eu estou reconhecendo, você é fulano, você é cicrano, né? Você é beltrano. Ah, então tá bom, agora estou com a minha família completa, sentadinha, então agora nós vamos conversar, né? Não naquele, ô pai, beleza? Beleza, tchau, passou, foi, e você nem viu o que aconteceu, né? Vamos deixar às vezes um pouquinho das coisas, né? Tirar um tempinho, dar uma passeada com a família, né? Tirar uma hora, um lazer. Ah, não, vamos para um parque, vamos fazer um piquenique. Não precisamos gastar. Precisamos gastar. Uma volta que você pede. Um dia eu vi um pastor pregando e ele falou assim, uma volta que você dê com a tua família na quadra, você já resolveu um monte de coisa. Uma voltinha. Pega teus filhos, pega na mão de sua esposa, dá uma volta na quadra. Ali você já resolveu um monte de coisa. Então, irmãos, nós homens, hoje estou querendo falar dos homens, né, pastor? Nós homens, somos sacerdotes, servos do Senhor. Vamos clamar a Deus para que cada dia nós tenhamos mais sabedoria, entendimento daquilo que Deus quer dentro do nosso lar. Não vamos deixar o inimigo entrar, fazer festa, arrebentar, né? Quebrar aquilo que nós temos mais de precioso, que é a aliança com Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, né? Passar a palavra ao pastor, senão eu vou longe aqui, pastor.